Capítulo 8 do livro Nosso Lar, Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Então aqui ele vai, começar a descrever um pouco desse local aonde ele foi parar após morrer, Então nós vamos começar então a conhecer um pouco da cidade de Nosso Lar. A novidade é a própria existência de uma cidade, Uma das coisas que trouxeram e ainda trazem muita polêmica, é justamente essa descrição materializada da cidade do além. Então as pessoas do movimento espírita estranharam porque no Livro dos Espíritos e na codificação Kardec não cita essa possibilidade. Kardec fala de uma forma genérica da erraticidade. No entanto, ele fala de distâncias. Em alguns momentos ele fala de distâncias. Distâncias são locais. No entanto, apenas como um preâmbulo para esse tema, em que ele vai descrever uma cidade espiritual e vai usar uma série de termos perfeitamente reconhecíveis, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é dividido em níveis de aprofundamento, de espiritualização. A palavra espiritualização, ela já diz tudo. É um gradiente em que você vai, à medida em que você tem mais sentimentos nobres, você deixa a matéria, desmaterializa-se. Então, as referências humanas não aprisionam a sua mente. Quando as referências humanas começam a não aprisionar a sua mente, nossas reações instintivas são dominadas diante das circunstâncias do dia a dia. Então, à medida em que eu consigo colocar com clareza meu sentimento e minha emoção diante das intercorrências da minha vida e do mundo em que eu vivo, tendo um foco, uma visão de espiritualidade, eu consigo me espiritualizar. Quanto mais essas ideias humanas dominam a minha personalidade, mais eu sou ciumento, agressivo, possessivo, arrogante, egoísta, egocêntrico, orgulhoso, tímido, tenho baixa estima, depressão, angústia, medo. Mais as coisas humanas dominam. Então, nosso lar, o que é nosso lar? É uma cidade extrafísica. Estranhar o quê? Os seres humanos vivem em cidades há mais ou menos 12 mil anos, 12 a 15 mil anos, que os seres humanos, em diversas partes do globo, criam vida em sociedade. Eram vilarejos, eram tribos, o ser humano sempre procurou construir uma vida social. Então nós temos de mais ou menos 15 mil anos de convivência em grupo, em vilarejo, em tribo, em cidade.
Você acha que a gente conseguiria abandonar só porque desencarnou 15 mil anos de história? Bom, isso não acontece. Nós continuamos presos, condicionados às ideias terrenas que estão dentro de nós. Então, o mundo extrafísico, ele vai ter gradações. E essas gradações conceituais, elas também estão inseridas no que nós temos que conviver, ter noção de estética das coisas que existem. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então aqui nesse processo, André Luiz vai nos informar de uma organização nesta cidade espiritual. Então vocês começam a perceber que todo o processo de organização social, ele tem uma similaridade no mundo extrafísico, no mundo espiritual. André Luiz, eu repito, ele está sempre humanizando os conceitos para que eles possam ser entendidos e aceitados por nós, né? Então, há um quê de transcendentalidade em tudo que ele fala. A humanização dos conceitos, elas se tornam necessárias para o nosso próprio entendimento. Então, aqui a gente começa a perceber, por exemplo, árvores frondosas, ar puro, atmosfera de tranquilidade. Esse ar puro, né? É lógico que o mundo extrafísico, ele tem toda uma correspondência similar ao mundo físico. Quando André Luiz fala de ar puro, é lógico e evidente que a gente poderia pensar, poxa vida, no mundo espiritual, eles respiram? Não. Eles não precisam respirar como a gente imagina, mas eles têm um condicionamento humano que os fazem habituar, devido a anos, décadas, há uma tendência a você manter esses padrões, porque é a nossa mente que coordena isso. É uma impressão mental que a gente permanece. Agora, o ar, os fenômenos atmosféricos, eles continuarão existindo dentro de um certo padrão de referência humanos, né?
O nosso lar não é uma cidade em que isso não aconteça. Até pelo próprio prazer estético, né? O enlevo que o som, o ar, as coisas que nós nos acostumamos trazem sempre numa referência superior, né? Uma referência para melhor. E também ele vai falar de casas residenciais, abrigos, né? Você veja, há casas, há abrigos, há prédios. E aí ele vai falar de uma organização da cidade Nosso Lar, a qual ele chama de Ministério do Auxílio. Ou seja, há uma divisão de tarefas ordeiras nesta cidade, né, que funciona a maneira da cidade-estado. As cidades extrafísicas, elas são autônomas. Então a própria organização interna, ela é diferenciada. Nosso Lar é uma cidade extrafísica de grande população. Então essa população, ela se divide em duas: a população que está desencarnada e que está lá morando, e a população reencarnada, que era habitante de Nosso Lar quando estava no mundo espiritual e que renasceu. Essa imensa população reencarnada continua recebendo o amparo do local de onde veio. Ou, mesmo que a pessoa nunca tenha chegado a Nosso Lar, devido às limitações de seu processo evolutivo, de suas crises de consciência, se boa parte dos entes, das pessoas mais ligadas a ela nesse período de vida, do seu grupo evolutivo, se muitas dessas pessoas que estão no Brasil, como ela está no Brasil, estiverem numa colônia X, no caso Nosso Lar, ou qualquer uma outra, então essa pessoa, mesmo que não tenha hoje condições evolutivas de ter sido um habitante de Nosso Lar, devido às pessoas mais próximas dela, da sua encarnação atual, serem de Nosso Lar, ela também recebe o amparo das comunidades, da comunidade Nosso Lar. Então todo esse processo atende-se a doentes, rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações, turma de socorro aos habitantes do umbral, aos que choram na terra. Tudo isso está ligado primeiro, a procedência antes de nascer. Se a pessoa veio de uma cidade espiritual, ela vai receber o amparo e a proteção dos mentores que coordenaram a sua reencarnação. Então, a paraprocedência, a procedência extrafísica, ela tem um domínio sobre o tipo de auxiliar invisível, o tipo de anjo da guarda, o linguajar mais cristão, né? O anjo da guarda, que vai velar por nós, que vai estar conosco na nossa casa, no culto do Evangelho Lar. A procedência extrafísica desses amigos espirituais guarda a relação de nossa origem extrafísica, podendo haver, devido a uma família ter origens heterogêneas, ou seja, é possível que uma família, vamos imaginar, o casal não seja da mesma cidade espiritual. Não é impossível isso, é uma possibilidade. Ou mesmo os filhos virem de uma colônia extrafísica mais avançada ou menos avançada, ou irmãos. Então é possível
que, por exemplo, num culto do Evangelho no lar, você tenha mais de uma procedência, para-procedência, né? Que eu estou chamando aqui de para-procedência, a procedência que vem do além, espíritos de origens de cidades espirituais ou comunidades espirituais diferenciadas, né? Isso também guarda relação com o tipo de trabalho que a pessoa efetua na Terra, religião, filosofia, o tipo de... se a pessoa tem uma tarefa espiritual na Terra, tudo isso também guarda relação com a ambiência psíquica que a pessoa tenha no seu dia a dia e em atividades espirituais. Então, deu para entender, né? É complexo, é um assunto assim que nem sempre é ventilado ou falado, mas a gente está procurando dar todas essas noções, né? Então, continuando. Há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Então vocês vejam o caráter evolutivo de nosso lar. Há uma cidade espiritual que se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa porque as pessoas que lá habitam se aperfeiçoam. E as tarefas se aperfeiçoam. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores, pois são ministros de nosso lar. Então vocês vejam que a colônia, ela tem 72 ministros que cuidam de uma série de organizações, atividades ligadas à cidade extrafísica nosso lar. A colônia, que é de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Vocês vejam, temos os ministros da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam a um plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então a organização de nosso lar, ela é uma organização parlamentarista, né? Ela traz uma, ou pelo menos, não sei se o nome seria parlamentarista, porque ela tem um governador, seria de os ministérios, pelo menos você tem uma, não há um líder, né? É um conselho de ministros que pensam e raciocinam as atividades. Então você tem 12 ministros cuidando de um ministério. Vocês vejam que uma cidade espiritual grande, de grande população, ela acaba tendo necessidade de uma superorganização, né? E não é toda cidade espiritual que tem grande população. Então você tem cidades espirituais que são vilas, que são pequenas. Nosso lar é uma cidade de transição que responde ao núcleo urbano do Rio de Janeiro. Então vocês vejam que, e de outras cidades também, que eu não posso precisar assim
Mas, além disso, existem outras cidades do mesmo nível de Nosso Lar, o mesmo padrão, envolvendo todas as metrópoles do Brasil e do mundo, né? Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Ou seja, a gente é muito limitado. André Luiz está trazendo uma coisa completamente nova. A vida após a morte e uma vida organizada. Uma vida que, dependendo do nível evolutivo, é bem humanizada. A gente identifica certos elementos, né? O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Essa é uma daquelas frases antológicas do livro Nosso Lar. Toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Isso é Platão, né? Platão falou isso. O mundo das ideias. O mundo das ideias é extrafísico. Então, as ideias que impulsionam o homem, elas não surgem do nada. As ideias que elevam a sociedade, elas surgem de todo um trabalho que é oriundo dos mundos superiores. Então é lógico que, ao adentrar o mundo extrafísico, o mundo espiritual, você vai começar a ter modelos de organização social mais complexas, mais democráticas, mais justas. E quanto mais denso for o local, isso vai diminuindo, desaparecendo, e você vai ter nas zonas umbralinas comunidades extrafísicas umbralinas, onde há a tirania, a corrupção, a oligarquia, o caos, a guerra. Então não adianta, é uma relação direta os valores. Quanto mais evoluído, mais avançados são os processos de organização social e de justiça social e de equilíbrio, porque maior a presença do amor, né? Não podemos esquecer essa palavrinha mágica, o amor, porque evolução é amar mais é querer ver mais o bem do outro. Então, todo o processo de organização social, ele visa o quê? Facilitar o processo de sentimento superior. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Então vejam bem, ele é categórico nessa afirmação. Ele diz nenhuma. Então isso abre um leque para que a gente comece a ver que espiritualidade não é apenas o que está na igreja. Espiritualidade não é apenas o que está dentro da religião. As forças espirituais do cosmos, as forças espirituais que promovem a evolução, elas lançam seus raios em toda a construção social ordeira. Então, por exemplo, os valores da democracia, o fim da escravidão, os direitos da mulher, os direitos do homossexual, o fim do racismo, da violência, todas essas pessoas que lutam pela promoção de uma sociedade mais justa, mesmo que sejam ateus, suas grandes ideias são inspiradas por planos superiores. E muitas dessas pessoas, mesmo sendo ateus,
são oriundos dessas esferas superiores. Olha que coisa. A doutrina espírita é fantástica, né? O cara pode ser ateu. E mesmo assim, as ideias que ele trouxe ao mundo demonstram o seu nível superior de consciência. Não tem nada a ver o fato dele ter uma religião ou não. Mas tem a ver que se ele ama as ideias, e se essas ideias trazem amor. Em que sentido ideias trazem amor? Ora, se você inventa uma vacina contra a tuberculose, contra a AIDS, contra o cancro, se você faz uma cirurgia, inventa um método cirúrgico que vai conseguir extirpar o câncer da mama, isso é um ato de amor. É um ato em que essas pessoas se dedicaram a sua vida para construir algo de útil para os outros seres humanos. Interessa a crença dele, se ele é ateu, se ele é judeu, se ele é cristão, se ele é budista, se ele é espiritualista, se ele é do candomblé. Mas o ato dele de fazer algo em que esse algo traduza em socorro e amparo aos outros é um ato de amor. Porque o caminho de Jesus não é um caminho de pregação religiosa, é um caminho de vivência. Por isso que a doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Em que sentido de caridade? Nesse sentido amplo de amor, solidariedade e fraternidade. E não no sentido de blá 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 blá, amém. Nada disso. É vivência do sentimento de pertença, de motivação, de dedicação. É a pedagogia, é a psicopedagogia, é cuidar do autista, é cuidar da síndrome de Down, é a psicologia, é a psiquiatria, é cuidar do psicopata, do depressivo, é o desmatamento, são as ideias de reciclagem de materiais, é o cuidado da natureza, é o cuidado para que a tartaruga não coma plástico, é a limpeza das ruas, é a limpeza, é a higiene, é o cuidado com o outro. Todos esses valores que traduzem melhoria para a sociedade e para o ser humano são frutos do amor. Aí está Jesus. Por isso que a gente pode dizer que Jesus é o caminho, a verdade e vida, não a pessoa, não a adoração a uma pessoa, mas a adoração ao caminho que ele pregou, que é o caminho do amor, o caminho de você se dedicar a coisas nobres nesta vida, independente das crenças que embalem o teu ideário. Então, Platão estava certo, né? Platão, quando fala do mundo das ideias, Platão está certo, né? Todas as ideias boas, úteis e que promovem o ser humano, né? Todas elas. A invenção do alfabeto, a invenção de coisas que serão úteis, todas elas são organizadas não por Nosso Lar, vejam bem. Nosso Lar é só uma cidade espiritual. Nosso Lar não é o Éden. Há milhões de cidades extrafísicas pelo mundo todo. Cada uma num nível. Mas as ideias, de uma forma em geral, elas vêm do mundo superior, além até de Nosso Lar. Só que, claro, como Nosso Lar é uma cidade espiritual positiva, ainda que de transição, ela é positiva, ela vai trazer dos planos siderais, dos planos elevados, uma série de ideias que, por exemplo, aqui ainda não tem. Aqui ainda não tem. Que serão trazidas. Provavelmente não por um habitante de Nosso Lar, porque a gente não consegue, pelo nível de evolução baixo, mas por pessoas que vêm de planos mais superiores, que vão renascer e vão trazer essas ideias. O assunto é complexo, gente. O assunto é muito complexo e muito amplo. É bem mais do que a gente imagina, né? Só essa frasezinha
é um estudo, é um seminário. Dá pano para manga, exemplos, ideias, né? Se a gente parasse para estudar antes isso aqui dá para 3 horas de estudo. Nós continuemos. Nosso lar terá uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. E aí entra um detalhe, né? Há uma para-história, ou seja, uma história espiritual. Há uma para-geografia, ou seja, uma geografia do mundo extrafísico, do mundo astral, do mundo mental. Nós não temos ideia disso. Nós não temos menor ideia de que uma cidade espiritual tem história. Nosso lar tem uma história. Como tudo, há a história física e a história extrafísica das coisas. Interessante isso, né? Vamos lá. Os planos vizinhos da esfera terrênica possuem igualmente natureza específica. É isso que eu falei, né? Nosso lar é uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Ou seja, nosso lar foi fundada como Rio de Janeiro e São Paulo, né? Cidades físicas, né? Que foram fundadas por distintos portugueses no extrafísico, correspondendo do mesmo sentido. Nosso lar foi fundada já no século XVI. Será que Emmanuel, que fundou São Paulo, como Manuel da Nóbrega? Será que não? Não sei. Quem sabe, né? Nunca ouvi falar disso, mas isso é mera especulação, hein, gente? Eu não estou dizendo que foi Emmanuel um dos fundadores de nosso lar, não. Nunca vi ninguém dizer isso, e hoje em dia eu não acreditaria em muita gente que poderia dizer. Teria que ter vindo do próprio Emmanuel ou do próprio Chico. Mas, veja bem, Emmanuel foi Manuel da Nóbrega, e Manuel da Nóbrega fundou São Paulo no século XVI, né? O Colégio São Paulo de Piratininga, que veio a ser a maior cidade do país. Se ele criou no físico, que é muito mais complexo, muito mais difícil, no extrafísico, a gente também pode aventar que foi essa mesma pleiade de espíritos que vieram para construir esse país, né? Que estão por trás também da construção de cidades, porque veja bem como ele usa aqui o termo portugueses distintos, né? Ele localiza a nacionalidade, desencarnados no Brasil, ou seja, que desencarnaram no Brasil. É o caso de Manuel da Nóbrega, é o caso de José de Anchieta, é o caso de um monte de gente, né? No século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Se você quiser saber quem foram as figuras que fundaram nosso lar, agende uma saída fora do corpo até esse local que em nosso lar leva o nome de Ministério do Esclarecimento, né? Vamos fazer um agendamento extrafísico e nos próximos 5 anos, aqueles que tiverem mérito através do trabalho, quem sabe a gente não tem a resposta por nós mesmos. Impossível não é, gente. Não é impossível. Deixa eu voar. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material,
Apenas a diferença de que por lá, ou seja, no mundo físico, empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então vocês vejam que aqui tem uma ciência espiritual. A gente geralmente passa por isso sem perceber. Mas vejam bem, nosso lar é uma colônia de transição. Então ele não fica no astral superior. Nosso lar se caracteriza por ficar numa região que é os portais do mundo superior, que é o umbral, né? Umbral quer dizer o portal, né? A parte que antecede o local em si, o umbral da sala, por exemplo. Então, nosso lar fica nas portas entre as regiões mais densas, inferiores, que nesse momento no Brasil você ainda não tem, porque não há essa construção mental humana. Você tem o quê? Você tem as construções mentais dos silvícolas, que acompanham, em geral, o padrão das matas. Então, como essa região é uma região astral de um nível denso, ela não é, nesse momento, uma região umbralina, por assim dizer, mas ela é uma região onde a matéria astral corresponde à formação mental dos habitantes que aqui estão, que no caso são os índios. Então, é por isso que há material naquele nível de vibração aonde nosso lar se localiza, naquele momento, que são ainda matéria grosseira, bruta, não espiritualizada. Eu não sei se dá para entender, né? O que nós estamos falando? O planeta, ele vai evoluindo de grau em grau. Cada região do planeta vibra em várias dimensões. No entanto, a tendência dos planetas é a sua contraparte mais densa ir se espiritualizando. Então vamos imaginar, você tem, eu vou aqui didaticamente dividir em 10 pedaços. 10 pedaços, 10 níveis de o plano astral. Vamos dividir primeiro o mundo espiritual, o mundo extrafísico, em duas regiões. O plano mental, que é o plano do mundo do espírito superior, ao qual nós não estamos ainda citando, mas ele existe, mas ele transcende a evolução humana. E você tem o mundo astral. Eu vou dividir ele em 10 pedaços. Geralmente divide em 7, eu vou dividir em 10. Porque na verdade os níveis de manifestação são maiores do que 7 ou de 10. Então eu estou fazendo para pura didática. Os planos mais densos de manifestação estão próximos da humanidade. Esses planos, eles são densos, e eles são densos naturalmente. Se não tem ser humano, aquele plano de manifestação é um plano selvagem de manifestação. À medida em que a humanidade vai se enchendo de seres humanos, os seres humanos vão se agrupando por afinidade evolutiva em cada plano. Nos planos mais densos, as pessoas que ficam lá são as pessoas que vibram naquela densidade e que, por isso mesmo, enchem aquela região com aquilo que possuem dentro de si, negatividade. Por isso que são densos. Eles são atraídos para esses níveis mais densos, que a princípio não tem matéria mental, psíquica, trevosa. Não tem. Mas tem matéria mental, psíquica, densa, pesada, materializada. À medida em que aquela região é ocupada, aquela região naquele nível vibratório é ocupado por seres humanos negativos,
em trevas, você começa a sujar aquilo que já é denso com matéria mental pesada. Então, todo o processo de ocupação de uma região física é acompanhada de uma ocupação humana extrafísica. O que Humberto de Campos nos informa? Que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que num dado momento da história do mundo, milhões de pessoas, espíritos que erraram muito na Europa, na Ásia, no Velho Mundo, chamado Velho Mundo. Velho Mundo por quê? É a Europa, a Ásia e África, porque lá já o ser humano construiu civilizações há milhares de anos. Então é o chamado Velho Mundo. Essas pessoas, elas sofreram uma transmigração. Transmigração, a gente geralmente fala esse nome, transmigrar, é quando você é levado para um outro planeta. A transmigração que eu estou falando é uma transmigração interna. É uma migração extrafísica interna, dentro do próprio planeta. Para começar, permitir que as ideias do renascimento, do iluminismo, pudessem chegar, a psicosfera da Europa precisava ser limpa. E essa limpeza, ela vai acontecer com a saída de milhões, bilhões talvez, não sei, de almas que vão ser transmigradas internamente pelo planeta para outras regiões do globo, que mesmo extrafisicamente, ou seja, estão desabitadas. Porque a gente, quando desencarna, se localiza na região mais ou menos onde a gente tem experiência. Essas pessoas, não é só os portugueses e os espanhóis, e depois franceses e ingleses, que vêm para as Américas, mas também a população extrafísica desses países. Então a Europa, Humberto de Campos informa isso, ela sofre o quê? Milhões de pessoas vêm para o Brasil, para a América, para todo o continente americano, e começam então a ocupar a parte espiritual, extrafísica do continente americano. Quando esse contingente sai da Europa, a região da Europa que está cheia de guerra, ódio, de pensamentos trevosos, perseguições, inquisições, aquilo dá uma aliviada. Não resolve, mas dá uma aliviada, permitindo então que a partir do século XVI você comece a ter século XIII, século XIV, mas principalmente a partir do século XV e XVI, você começa a ter uma melhor circulação de ideias. Aí vem a reforma protestante. As pessoas podem raciocinar um pouquinho melhor. E esse raciocínio um pouquinho melhor já dá chance de surgir a reforma protestante. Se não há essa transmigração no século XIV, no século XIV e XV, provavelmente não haveria renascimento, não haveria a ousadia das grandes navegações e muito menos a revolução que foi a reforma protestante de Lutero. É uma relação, veja bem, a história do mundo, ela tem uma contraparte extrafísica que é mais complexa. Humberto de Campos narra ela, mas de uma forma ainda também naquele mesmo estilo, bem água com açúcar, bem, sabe, para o bebê não chorar,
quem não está entendendo. Então a forma narrativa dele é muito simbólica e quase infantil, porque na verdade, se ele fosse falar com metade dos termos que eu estou usando, essa obra nem teria mais, Chico seria banido do movimento espírita, né? A gente sabe como é que são essas coisas. Então vejam bem, voltando à nossa questão. A partir do momento em que esses desbravadores desencarnados, oriundos de Portugal, chegam aqui, eles vão lidar com uma matéria bruta, a qual eles vão espiritualizar. Por isso que eu falei dos 10 níveis. Cada nível desse, os mais densos, à medida em que você vai evoluindo o planeta, eles vão desaparecendo. Em termos, não desaparecendo, eles vão se espiritualizando. Então as faixas mais densas, elas começam a sofrer um processo de espiritualização. Como? Com a construção de cidades extrafísicas. Essas cidades extrafísicas vão trazer pensamentos, sentimentos, organizações dos planos melhores para começar a atingir aquelas regiões do planeta. Então o que é a regeneração? A regeneração nada mais é do que um processo em que você começa a tirar a treva das regiões mais densas e começa a fluidificar, espiritualizar essas regiões mais densas, e o planeta começa a não ter mais. Chega um momento em que certas faixas muito trevosas, o planeta não tem mais. Todas as pessoas que ainda estiverem vibrando naquela faixa, elas perdem a sintonia com o planeta automaticamente. É isso que é a transmigração interplanetária. Porque à medida que o planeta vai evoluindo, toda essa faixa, toda essa parte mais densa, mais infernal, ela desaparece, porque aquela região que hoje é infernal, ela começa a se espiritualizar com a construção de vilarejos, hospitais, casas de assistência, pronto-socorro. Então você vai enchendo aquelas regiões de luz. Não só a mais densa, mas as outras subs, né? O umbral, digamos que as quatro, nessa regrinha que eu criei, didática, pura didática, não estou aqui entrando na questão de se é assim ou se não é. Eu só estou querendo ilustrar a ideia. Então, nas faixas que são mais densas do planeta, você tem, digamos que a sexta, sétima, oitava, a sexta, sétima, oitava, sexta, sétima, 6, 7, 8, 9, 10. A sétima, a oitava, a nona e a décima, 7, 8, 9, 10. As quatro últimas sejam as mais pesadas. Você não espiritualiza, você não enche de luz logo a última. Você vai espiritualizando qual? A sétima. Depois
depois de muito trabalho, a 8ª, a 9ª, a 10ª. À medida que você transforma a 7ª, a 10ª também se transforma, porque ela deixa de ser 10ª e passa a ser 9ª. Não sei se dá para entender. Há um processo de... Entendeu? Você espiritualiza a 7ª toda. A vibração, a frequência densa 7ª. Ela se mistura com a 6ª, ela desaparece. Você tem então menos faixas. O planeta então vai espiritualizando aos poucos. Claro que isso tudo é junto, não é? Eu falei da gradação, mas as coisas vão acontecendo porque você vai atingindo várias pessoas de todas essas faixas. Então você veja a reunião de desobsessão. Você tem uma reunião de desobsessão. Aí você faz a chamada para uma pessoa. O cara foi um mago que atirava a pessoa no abismo para pegar ele achava que poderia pegar a energia vital da pessoa. Então o cara está reencarnado hoje, está obsediado, está cheio de problema. Você está lá na tua casa espírita, tranquilão, recebe aquele nome, faz a chamada. E vem tudo aquilo de coisa complicadíssima que aconteceu lá no ano 1000, no norte da África. O que você está fazendo de fato não é ajudar aquele indivíduo só encarnado, mas toda aquela região, todo aquele processo, todo aquele drama evolutivo começa a ser limpo pelos mentores de luz e de alguma forma a gente pega a rebarba trabalhando de uma forma assistencial para a recuperação de parte das pessoas envolvidas em toda aquela tragédia. Então as reuniões de desobsessão são reuniões de reurbanização, porque as casas espíritas, com seus estudos e seminários e passes e reuniões de desobsessão, são casas de limpeza psíquica. Então todos nós que estamos engajados na casa espírita, em atividades como o seu, como ERG, na verdade estamos também fazendo esse trabalho de limpeza psíquica do ambiente do planeta. Então o que nosso lar é, a gente vai ver em outras obras de André Luiz o quê? O nosso lar, ele constrói núcleos em regiões mais densas para socorrer as pessoas, né? Obreiros da Vida Eterna você vai ter lá, a Casa Transitória de Fabiano, no livro Ação e Reação também vai ter lá a Mansão Paz, que são ligados a nosso lar, mas em regiões mais densas. Ou seja, você vai não só espiritualizando a faixa que o nosso lar estaria, que na hipótese aqui seria a 7ª, mas você vai aos pouquinhos construindo tendas, vilas, mansões, casas de recuperação, e nós aqui no mundo físico também fazemos isso com a construção da casa espírita e outras obras sociais, a LBV, as igrejas sérias que trabalhem voltado para realmente auxiliar o próximo, que tem o amor como lema, amor à sociedade, amor ao mundo, como Jesus pregou. Você vai ter nesses locais de assistência, seja religiosos ou não, também núcleos de socorro e de amparo. Locais que muito tem isso, sabe onde é? Escola. Muitas escolas. Você vai ter núcleos de hospitais extrafísicos ali funcionando. Hospitais também, você vai ter isso. E as casas espíritas também. Mas vamos lá, vamos continuar.